pessoal. Nosso grupo é composto por eu, Daphne, pela Valéria, a Eliane, o André e o João. O tema do nosso trabalho é identificando o líquido desconhecido a partir de sua densidade. E agora o colega vai dar continuidade. Bom, na introdução, as propriedades dos materiais são agrupadas em química, física. As propriedades químicas descrevem uma transformação, tal como a interação de uma substância com a outra, ou a transformação de uma matéria. As propriedades físicas não envolvem qualquer mudança na composição da substância, isto é, são propriedades que podem ser observadas e medidas sem modificação de sua composição. As propriedades físicas podem ser classificadas como extensivas ou intensivas. Bom, volume é a quantidade de espaço que um objeto ocupa. Densidade depende das massas dos átomos ou moléculas individuais e do volume efetivo que ocupa nos diferentes estados em diferentes estados. Bom, meu nome é Daphne, dando continuidade aqui ao trabalho. A metodologia os materiais que a gente utilizou para o experimento foi uma balança analítica, 3 provetas graduadas de 50 ml, 3 becquerels de 250 ml, o composto A1 desconhecido e o composto A2 desconhecido. E agora a gente vai para o fluxograma, que vai demonstrar como foi feito o experimento. A gente pega uma proveta de 50 ml, coloca aproximadamente 50 ml do líquido do composto A1 desconhecido. A gente pega um becker, leva a balança, tara esse becker na balança e depois transfere 10 ml desse líquido para o becker e anota o valor que vai dar na balança. Depois repete esse mesmo procedimento com 15 e 25 ml. E do composto A2 é o mesmo processo. A gente pega uma proveta de 50 ml, transfere aproximadamente 50 ml do composto A2 desconhecido, pega novamente um becker, leva a balança, tara o becker na balança e transfere 10 ml desse líquido para o becker e anota o valor que vai dar na balança. Aí a gente repete o mesmo procedimento já com 15 ml e 25 ml do composto A2 desconhecido. Bom, pessoal, me chamo André e vou estar dando continuidade aqui à explicação. Eu vou falar sobre os resultados da discussão. Eu vou falar exclusivamente sobre o composto 1. O composto 1, ele como a colega já falou, né? É um líquido desconhecido e vamos estar calculando a densidade dele para poder achar a substância. Vamos usar a fórmula da densidade, que é a densidade igual a massa sobre volume. Utilizando 10 ml da substância, vemos que a massa dele é de 12,600 gramas, pesado na balança analítica. E se formos realizar essa operação, vemos que dá 1,26 gramas por ml. Essa seria a densidade desse líquido no volume de 10 ml. Realizando o mesmo processo, só que agora, ao invés de usarmos 10 ml, usarmos 15, vemos que a massa também aumenta, que vai de 12,600 gramas para 18,900 gramas. O que podemos observar aqui que é uma relação totalmente proporcional. Da mesma forma que aumentamos o valor do volume da substância, aumentamos também a massa dela. E resolvendo essa operação, tivemos 1,6 gramas por ml. Realizando novamente, agora com 25 ml, obtivemos 31,500 ml e novamente dando o valor da densidade de 1,26 gramas por ml. Bom, pessoal, se formos consultar uma tabela ou mesmo na internet, vejamos que essa substância é o glicerol. Uma substância que ela
é um composto orgânico, em temperatura ambiente ela se encontra num estado líquido. Agora o nosso colega vai dar continuidade à explicação. Olá a todos, sou o João Vitor, vou apresentar o segundo composto de nomenclatura 2A. Esse composto, ele, através da relação matemática, nós podemos identificá-lo através da relação da densidade utilizando sua massa e seu volume. Isso significa dizer que em condições normais de temperatura e pressão, livre de qualquer tipo de alterações exógenas, como aumento de temperatura, o seu resfriamento, a densidade desse composto ela vai ser imutável. O que significa imutável? Significa que mesmo alterando fatores intrínsecos como o seu volume e, consequentemente, a sua massa disposta no meio de análise, o seu analito, a sua densidade não alterará, ela se manterá a mesma. Então, utilizando de triplicatas ou então da separação de alíquotas de mesmo volume, como 10, 15, 25 ml, temos por proporcionalidade a alteração da sua massa. E então conseguimos identificar a sua densidade através desses parâmetros matemáticos de massa sobre volume, o qual se manifestou a mesma, 0,85 gramas por ml, permitindo através de triplicatas ou ainda da repetição por alteração do seu volume, sendo o mesmo composto nos diferentes meios analisados ou ainda nas diferentes condições analisadas, claro, considerando e respeitando as condições normais de temperatura e pressão. Levando isso para o meio laboratorial, em um ambiente químico, podemos estar, por exemplo, utilizando dessa metodologia para a determinação de compostos químicos. Claro, à frente de outras metodologias muito mais robustas e confiáveis, como é o caso de cromatografia em coluna delgada, HPLC, ou então técnica de espalhamento de superfície de Raman, e outras que permitem com maior confiabilidade identificar cada constituinte ali presente no analito que está sendo considerado. Mas na ausência, é claro, de tantas metodologias robustas, a densidade é um método de fácil replicabilidade, de baixo custo e possível em qualquer laboratório para sua determinação. Ora, para o caso de uma extração de óleos essenciais, um carreador que pode fazer o arraste desses óleos essenciais pode ser, por exemplo, o tolueno, que apresenta uma densidade muito próxima de 0,85 gramas por ml a 0,88 gramas por ml. A realização matemática do estudo de suas frações pode identificar, em meio a tantos outros constituintes do óleo essencial, a presença de tolueno, pela determinação da sua densidade ali presente em tantos outros substratos orgânicos. Sim, sendo uma mecânica e ainda uma metodologia possível de ser aplicada em diferentes tipos de determinação laboratorial. Meu nome é Liane e eu vou estar dando continuidade à nossa apresentação. Bom, como podemos observar nos experimentos mostrados, a densidade ela diminui à medida que a temperatura aumenta. Uma vez que o aumento de temperatura causa aumento do volume, a relação entre peso e volume diminui. Então, se alguém perguntar se podemos diminuir a densidade de uma substância, a gente pode dizer que sim, porque se aumentarmos a temperatura desse líquido, as partículas ou moléculas elas vão se expandir, aumentando o volume e, consequentemente, diminuindo a sua densidade. Um exemplo dessa expansão de moléculas, por causa da densidade, seria a água, na sua densidade mais alta, que é da temperatura de 4 graus Celsius. E nessa temperatura, com influência da densidade, os refrigerantes ou garrafas de água, elas vão estourar se elas forem deixadas muito tempo lá no congelador. E isso acontece por conta da densidade. Você já deve ter observado isso lá no dia a dia de vocês. E um exemplo de líquido muito denso, né, é o mel de abelha. Portanto, se a gente for concluir que os experimentos realizados, eles tiveram resultados positivos quanto ao conteúdo mostrado, porque o objetivo principal era identificar esse líquido desconhecido a partir de sua densidade. Então, a nossa apresentação a respeito do assunto, identificando o líquido desconhecido a partir de sua densidade, foi essa. Obrigado pela sua atenção.